Grande música, os One Republic na nossa rádio, 13 minutos depois das 11. Estamos com a terceira e última parte das manhãs da rádio do dia de hoje e todas as segundas-feiras entre as 11 e o meio-dia. Temos connosco a doutora Melanie Simões. Ela é psicóloga clínica, tem a sua clínica de psicologia na cidade de Leiria e às segundas-feiras está connosco na nossa rádio a abordar um tema assim muito superficialmente, mas a abordar um tema. O tema do dia de hoje é o seguinte: crianças e a atividade desportiva, benefícios e bullying. Melanie, bom dia. Muito bom dia. Bem disposta? Sim. Também há bullying no desporto, Melanie? Sim, também há bullying no desporto. Aliás, bullying há em todos os campos da nossa vida. No desporto também existe. Vamos falar se calhar um pouco mais à frente. Vamos falar primeiro do bom, que é os benefícios do desporto em si. Então, os benefícios do desporto nas crianças, nos adultos também, mas hoje vamos começar com as nossas crianças. Exatamente, vamos nos focar mais nas crianças, mas se é bom para os pequenos também é bom para os grandes. Pois, com certeza. Porquê? Porque o exercício físico faz muito bem e nós vamos agora saber porquê. Porque eu já tive uma conversa com a Melanie e ela disse-me: sim senhora Cristina, o benefício físico do exercício é muito bom e eu vou explicar porquê. E agora quer que expliques para os nossos ouvintes? Pode ser, Melanie? Pode ser, vamos sim, lá, senhora. então. Em primeiro lugar, eu acho que todas as pessoas já devem saber mais ou menos que é ótimo para a saúde física em geral. Não vou-me abordar muito sobre isso, não é o meu ramo, não sou médica, mas todos sabemos que fortalece o nosso sistema imunológico. Logo, se a gente tiver mais imunes, temos menos alergias, temos menos propícias a apanhar qualquer tipo de constipação, de doenças, em geral, etc. Para o nosso desenvolvimento físico também. Exatamente, é muito bom. para o nosso desenvolvimento físico é ótimo também, principalmente em crianças, porque as crianças quando nascem, obviamente, os músculos ainda não estão bem tonificados, a estrutura óssea também ainda não está completamente fortalecida, então qualquer tipo de exercício, principalmente em crianças pequenas, estamos a falar de exercício simples, que é o correr, o saltar, o escalar, ou seja, coisas naturais, movimentos naturais à criança, temos incentivá-la nesse sentido para praticar esse tipo de exercício, porque vai fortalecer os ossos e os músculos, como também vai desenvolver o coração e os pulmões a nível da caixa torácica, a nível da respiração, o que no fundo faz que a criança tenha um desenvolvimento adequado a nível motor. Isso ajuda em quê? Porque às vezes as pessoas não têm a noção como é que o corpo está ligado e depois à nossa mente e à nossa, no fundo, à parte da psicologia. Se a criança souber se movimentar corretamente, ou seja, se fizer jogos de dança, jogar à apanhada, jogar às escondidas, porque quando a gente joga às escondidas nós também temos de nos abaixar, a esconder atrás de árvores, a tentar enfiar-nos em posições meio esquisitas para não sermos apanhadas. E pensar onde é que nós nos vamos esconder. E pensar onde é que a gente vai se esconder. O pensamento rápido, porque a outra criança está a contar até 10, ou seja, implica tudo uma questão de exercício que faz com que a criança melhora tanto o movimento corporal dela, o que por sua vez vai então melhorar muito a sua postura, ou seja, vai começar a andar mais direitinha. Em bebés então é fantástico porque ajuda a manter mais rapidamente o tal equilíbrio, porque a criança primeiro gatinha e depois é que começa a andar em duas perninhas, como é óbvio, e muita gente não sabe, é quando a criança finalmente tiver as mãos livres, ou seja, quando com um aninho começar a andar e tiver as mãos livres, o que ela vai conseguir fazer melhor é a coordenação do olho e da mão. E porque é que isso é importante? É importante pelo facto de ela desenvolver a sua habilidade motora, porque ela vai agarrar em coisas, e também é muito bom porque ela vai começar a usar os sentidos dela de forma plena. Porquê? Porque ela vai agarrar nas coisas, mete na boca. Depois vai agarrar coisas e vai começar a mexer e manusear os dedos e começa a sentir as texturas mais macias ou mais rugosas. Melanie, eu recordo-me, os meus filhos quando eram pequeninos, ainda naquele ovo, pronto, porque é onde as crianças estão, ali no ovo, quando eles, por volta dos 2, 3 mesinhos, descobriram que tinham mãos e começavam a olhar para as mãos, a fazer os movimentos e olhar. Se calhar também tinhas lá uns brinquedos pendurados, não é, para enfeitar, eles depois começam a tentar agarrá-los. Exatamente, tudo isto então faz sentido, não é? Tudo isso faz sentido e tudo isso é importante para a criança desenvolver a sua inteligência. Vou agora tentar explicar isso de forma fácil para todos os pais, avós, tios, toda a gente que lida com crianças, exatamente, entender porque é que... Sem termos técnicos, Sem termos técnicos. Então, o desenvolvimento motor, ou seja, o movimento,
está ligado diretamente à inteligência. Porquê? Porque quando nós somos mais ou menos entre os 0 aos 2 anos, a inteligência ainda está em formação. E o que é que acontece? Através dos estímulos, ou seja, através do tacto, do olfato, não sei o que temos mais, da visão, tudo o que seja estímulos, a criança vai dentro da cabecinha dela, dentro do cérebro dela, estabelecer ligações entre as células nervosas. Quanto mais ligações ela estabelecer durante o período dos 0 aos 2 anos, mais capacidade de adaptação tem e mais inteligência, no fundo, consegue desenvolver. Então, quando a gente movimenta-se, quando o corpo se mexe, ou por exemplo, o simples andar à roda, aquelas brincadeiras de criança em que a gente anda à roda até ficar tontas, sim, o que é que acontece? O cérebro capta o movimento como? Capta com o ar, por exemplo, que passa nos nossos braços. É assim que ele capta o movimento, por exemplo. Isso. Ou seja, isso faz com que se estimula a tal parte das células nervosas no cérebro, ou seja, qualquer tipo de movimento é captado, no fundo, através dos sentidos. O que faz então que a gente desenvolva a inteligência. É muito importante o período dos 0 aos 2, porque a partir dos 2 anos e meio, 3, esse desenvolvimento começa a diminuir. E então é importante que a gente incentive exatamente nessa idade as crianças a movimentar-se, a dançar, a saltar, a correr, a qualquer jogo de equilíbrio. Tudo é bem-vindo. Portanto, exatamente. Isto no desporto para as crianças. Aí, nesta fase, ainda não existe o dito bullying. E porquê? Porque normalmente as crianças estão acompanhadas ou do pai ou da mãe, sim, ou estão em família e nem a fazer... sequer têm essa noção, exatamente, porque elas só estão interessadas no amor da mãe, ou seja, a única pessoa que pudesse fazer bullying nessa altura era a mãe ou o pai. Não costuma acontecer. Pronto, agora é assim, pergunto eu, qual é a idade certa para uma criança se inscrever num clube desportivo para fazer desporto já com alguma competitividade? Sim, então como eu estava a dizer, até mais ou menos até a primária, o importante é o movimento em si, sem grandes regras, sem grandes condições. Para inscrever a criança mesmo num clube desportivo, no sentido, é assim, claro que podemos inscrever a criança, um bebezinho, num clube desportivo de natação. Pois, mas a natação para bebés. A natação para bebés, mas por está exemplo. Acompanhado do pai mas ou da mãe? Está acompanhado do pai e não vamos pôr o bebé em competições. Pois, com certeza não tem maturidade para tal. Então, para uma criança, no fundo, seguir realmente um desporto no sentido mais a sério, para fazer uma competição, para ter a própria maturidade de saber o que é ganhar, o que é perder... O ideal era mais ou menos a partir dos 6, entre os 6 e os 8 anos, mais ou menos. Os pais também têm que, cada criança é uma criança, os pais têm que identificar se a criança já está apta ou não, se já tem aquela maturidade, ninguém melhor do que os próprios pais para saber isso. E também, às vezes, as crianças que se já foram à natação dos bebés, estou gaga, a natação dos bebés, ou se já participaram também em projetos de dança com 3, 4 aninhos, claro que estão mais indicados, se calhar, para já começar aos 6 anos no clube desportivo, simplesmente pelo percurso que já tiveram, ou seja, já foram estimulados nesse sentido. Já têm uma preparação psicológica diferente. Exatamente. Não é? Já sabem mais ou menos o funcionamento. E é assim, não psicológica com um psicólogo, não é? Mas psicológica com a psicologia da vida, não é? Exatamente, com a psicologia da vida, com a experiência... porque se uma criança já fez muitas atividades esportivas desde o início da sua vida, simplesmente já tem a noção que pode ultrapassar determinados desafios, porque já conseguiu comparar-se ao longo desse percurso, se dança melhor ou pior do que outra criança, se nada mais rápida ou menos rápida, ou se é exatamente igual aos outros. Isso faz com que a criança tenha maior noção de si própria e então também que, sabendo as suas virtudes e as suas dificuldades, facilita-lhe depois também, no fundo, a adaptação a um desporto que depois realmente é para levar à competição. Embora que nessas idades, entre os 6 e os 8 anos, as crianças gostam de experimentar muita coisa, porque o que hoje a criança diz, eu quero muito dança, amanhã já diz, não, eu quero muito judo, depois já diz, não, eu quero muito o hip-hop. Pronto, isto também vai um bocadinho com as modas que existem nas escolas. Vai com as modas, vai também com os amigos. Normalmente quando temos uma amiga que vai, sei lá, para o balé, a menina depois também pede à mãe, olha, fulano Natal vai para o balé, eu também quero ir, ou seja, vamos também muito pelos amigos e é bom a gente, com pais, por exemplo, não
obrigar a criança a seguir determinado desporto eternamente, porque essa fase é exatamente a fase experimental e até era bom deixar, por exemplo, a fazer a criança, sei lá, 6 meses de natação, depois retirá-la da natação e pô-la 6 meses do balé ou 6 meses no futebol, para a criança ter, no fundo, uma experiência variada de atividades desportivas que há no mercado e então sim poder escolher, olha, eu gostei mais de fazer aquilo, ou seja, também não é aconselhável só colocar a criança num desporto porque estão lá os amigos dela, porque ela pode não se identificar com aquele desporto, pode não ser boa naquele desporto, não ter talento e então, imaginando que o amigo depois um dia desiste, a criança perdeu ali um tempo com algo que nem sequer, que não é nato. E pronto, vamos deixar que a criança decida qual é o desporto que mais se identifica. Por exemplo, nós, os meninos, principalmente os meninos, gostam muito de futebol. E as meninas se calhar gostam mais da dança, do balé, e nessas idades os meninos é tudo futebol. Nós não vamos generalizar e tu também és psicóloga do GDRF Velocidade da Marinha Grande, mas mais à frente nós já vamos falar qual é que é a importância de um psicólogo num clube desportivo, porque sim, de facto tem muita importância, mas para já não vamos falar da situação em si, vamos falar do desporto em geral. Como é que nós podemos, por exemplo, motivar os nossos filhos para uma determinada situação menos agradável que se passe no desporto que eles praticam? É assim, como tu tens o início, os pais... Podes fazer à vontade. A Melanie está um bocadinho doente ainda, não? Ainda estás em fase de recuperação. Apanhei também, para ser solidária com os outros. Comigo, não é, Melanie? Exatamente. Apanhei também uma gripezinha. Então, como a criança, como eu estava a dizer, o ideal era ela começar a ter atividades logo desde o início, a partir dos 6 meses, 1 ano mais ou menos, e então os pais já podem logo influenciá-la nesse sentido, a ter uma boa relação com o movimento e com o exercício em si, porque há muitos pais, querem proteger a sua criança, então tem uma sobreproteção tal que no fundo desmotivam-na sem querer, em vez de motivá-la para o exercício. Por exemplo, tenho aqui umas frases típicas, muitos pais dizem qualquer coisa, cuidado, vais cair. O que é que eles estão a fazer à criança? Estão no fundo, sem querer, induzir medo à criança. Logo a criança vai fixar aquilo e vai começar a ficar ansiosa e vai pensar que não é capaz. Porquê? Porque a base dela, a base de segurança é o pai ou a mãe. Se eles dizem, cuidado, tem a criança, ou seja, se os pais não acreditam nela, porque é isso que ela fica a sentir, então como é que ela própria há de acreditar nela? E os pais fazem isso inconscientemente. Exatamente. Fazem por preocupação à criança, sem entender que estão a induzir medo e estão a induzir insegurança nas capacidades dela. O cair faz parte, não é? O cair faz parte. Seja em qual desporto, em qualquer desporto, o cair faz parte. Exatamente. Ou seja, em vez de o pai ou a mãe dizerem, ou os tios, isto é em geral, eu digo sempre pais porque é mais fácil, em vez de dizerem, cuidado, vais cair, o que faz sentir à criança que a culpa é dela, dizer alguma coisa do género, cuidado, é escorregadio, é melhor ires devagar. Porquê? Porque a criança assim percebe, ok, isto é perigoso, mas porque o chão está escorregadio, não é porque eu sou incapaz de fazer, é porque eu tenho que ter cuidado porque o chão está escorregadio. Ou por exemplo, o que também não se deve dizer, ainda vais magoar-te, é a mesma coisa. Também não se deve dizer, é melhor dizer o porquê do magoar-se, ou seja, atenção, aí há cacos de vidro, ou atenção, aí as pedras são muito grossas, tem cuidado, porque senão ela cai e esfola o joelho. Tentar sempre dar uma explicação do porquê da preocupação do pai ou da mãe. Ou isso não vai correr bem. Por exemplo, o menino Exatamente. Que joga a bola e a mãe fica toda muito aflita porque o menino caiu, escorregou, arranhou-se todo e a mãe ou o pai dizem logo assim, eu disse-te, isso não ia correr bem, eu não queria que viesses para aqui. Não, nunca se deve fazer isto. Não se deve fazer isso porque mesmo que a mãe não tivesse dito antes, ao dizer isto agora, desmotivar a criança. Vai desmotivar a criança e vai transmitir o quê? Vai transmitir exatamente o que eu falei há bocadinho,
a minha mãe pensava que eu não era capaz. E eu não sou mesmo, porque agora tive a prova porque me parti todo. Isso. Ou seja, o que a gente deve dizer é, olha, acontece, não faz mal, para a próxima tentas novamente, faz parte, o importante é levantar-te, caíste, agora levanta-te. Para a próxima faz mais cuidado. Faz com mais cuidado, porque já sabes que caíste por causa disto ou daquilo, ou porque a relva estava molhada, ou porque, olha, esqueceste de atacar o atacador do sapato. Então, dar sempre uma explicação, mas motivá-la para continuar. O que também acontece muitas vezes é quando as crianças são mais pequenininhas, elas gostam de trapar a tudo, quando a gente vai àqueles parques infantis. Isso é verdade, até em casa. Assim, aos móveis, à televisão. A sério, um banco em minha casa na cozinha era fantástico para a minha Mara. A minha Mara adorava, ainda hoje gosta de subir ao banco, para subir à banca, para poder ir ao móvel de cima tirar qualquer coisa. Eles fazem muito isto. Fez um esquema todo na cabecinha dela para chegar ao alvo onde queria chegar. É um índice de inteligência. Então, pois claro, porque ela teve de imaginar vários passos para alcançar um objetivo. Muitos adultos não são capazes disso, não sabem como é que há de chegar de A a B. Pois, exato. As crianças muitas vezes são muito inteligentes, muito espertinhas. Então, o que é que a gente pode dizer uma criança desse género? Mais no parque infantil do que propriamente em casa, porque em casa supostamente a gente não deve subir aos móveis, já tem a ver com a educação social. Claro. Mas quando estamos num parque infantil ou qualquer coisa do género, em vez de a gente dizer, olha, não subas para aí, cuidado, tu és muito pequenino, o que também está outra vez a transmitir aquela sensação de tu não és capaz, tu és inferior e não tens competência para tal. E a criança pode sentir, não, mas eu sou capaz, porque é que a minha mãe me está a dizer isto? Exatamente, porque a criança sente mesmo isso, tanto que depois algumas teimosas insistem. Pronto, não é teimosia, é mesmo acreditar nelas próprias. Sim, é acreditar nelas próprias, até é bom. Pronto. Porque muitas desistem porque pensam, a minha mãe diz que não sou capaz, então não vale nada, mas vale nem tentar. O que é muito mau, porque são crianças que depois tornam-se inseguras e ficam, no fundo, sem autoestima, enquanto que as outras, se calhar mais teimosas, que nós achamos que são teimosas, mas não. Não são teimosas, porque estão a pensar, olha, mestre, está a pensar que não sou capaz, eu vou-te mostrar que sou capaz. Isso. E é mais nesse sentido às vezes, nem sempre. Há aquelas que também são teimosas e querem pisar o limite. Pronto. Mas muitas delas, se calhar, só querem provar que sou capaz. E os pais depois não deixam e às vezes até levam uma palmada porque não obedeceram à mãe ou ao pai. Então o que seria melhor era deixar experimentar as crianças a fazer as coisas, porque assim, se o pai ou a mãe, ou o tio, ou seja lá quem for, ver que aquilo é perigoso porque a criança é muito pequena, então nada mais lógico do que ir ao encontro da criança e dizer algo do género, olha, vai experimentar, mas a mamá está aqui ao teu lado para dar-te a mão, ou se às vezes as crianças não querem a mão, então a mãe pode dizer, olha, ok, mas eu fico aqui ao teu lado, caso tu desequilibras ou tenhas algum medo, tens-me aqui, tens aqui a minha mão para agarrar. O que é que isso transmite à criança? Que a criança pode experimentar à vontade o seu mundo que a rodeia, porque tem ali uma base segura. E isso é muito importante, porque mais tarde o que é que faz ela sentir isso? Isso já depois em idade adulta, que ela lance aos desafios, que não tenha medo de enfrentar os obstáculos da vida, porque ela lá no interior tem aquela sensação, não, eu estou segura, mesmo que já não tenha os pais, porque às vezes os pais já podem ter falecido, ou mesmo que já não tenha apoio a nível de outra pessoa chegada, mas o facto de ter experimentado aquela sensação de segurança na criança, em infância, isso fica registado no nosso coração e então mais tarde a gente fica na mesma com aquela autoestima, porque a gente sabe, houve um dia que acreditaram em mim e isso naquela idade tenra, quando somos pequeninos, faz um efeito brutal para toda a vida. Muito bem, isto é o nosso cérebro, as coisas que o nosso cérebro consegue que nós nem imaginamos. Que é o inimaginável do nosso cérebro. Exatamente. Não é? Melanie, por exemplo, há certos movimentos que também nos criam uma certa energia. Por exemplo, criar movimentos tranquilos e de compreensão para renovar as nossas energias. Também é muito importante isto na criança. É muito importante, sim, principalmente para crianças que já estão num clube desportivo a nível da competição. Qualquer competição causa sempre alguma tensão, algum stress, porque estamos sob uma pressão de querer ganhar. E então é importante não estar sempre a pressionar o filho, tens de treinar, senão não vais conseguir, ou seja, isso é completamente incorreto. Porque a criança precisa de períodos para descansar, precisa de períodos para recarregar energias. Não quer dizer que ela tenha que estar a dormir ou estar deitada no sofá, mas precisa também de movimento que não tenham a ver com aquela atividade física em questão. É como os adultos, nós trabalhamos 8 horas por dia, estamos cansados, nós não queremos chegar à noite a casa e depois ainda quererem que a gente repita todo o trabalho que fizemos durante o dia em casa. A gente quer descansar, queremos ir para o sofá ver uma novela, ou queremos ler um livro, ou há adultos e depois querem, vamos
espairecer um bocadinho, vamos dar um giro à praia, vamos a um bar, beber um café. Ou seja, fazer algo diferente para relaxar, para não ocupar a mente constantemente com aquele tipo de exercício. A criança é igual. Então era bom, se a criança, por exemplo, passa o dia todo a andar de bicicleta ou a jogar futebol, etc., convinha, então, se calhar, ao fim de semana, sei lá, andar de patinagem, ou quem anda o dia todo a fazer patinagem, chegar ao fim de semana e dar um giro de bicicleta. Tentar inovar um pouco os para movimentos. Não se criar tudo muito rotineiro. Exatamente, porque a rotina, como os próprios adultos sabem, a rotina não é cativante, desgasta-nos, a gente gosta de algo novo. Então, para a gente conseguir, no fundo, continuar com a rotina, precisamos de vez em quando de uma pausa. Já vamos agora também nós fazer a nossa pausa, já voltamos com a nossa conversa, vamos falar também do desporto já em crianças um pouquinho mais velhas, que já fazem do desporto uma atividade mais à séria, não é? Exatamente. Que já praticam desporto, já sabem o que querem e já praticam desporto de competição, e aí também te vamos introduzir um bocadinho a ti, e tu melhor que ninguém sabes falar disto. E porquê? Porque és psicóloga também, estás agregada a um clube e por isso sabes quais são as dificuldades que muitas das vezes se encontram nas crianças e a importância de um psicólogo num clube. Todos deveriam ter. Sim, todos deveriam ter. Penso eu. Mas vamos voltar já a seguir. Até já então, Melanie. Até já. Vamos continuar. A Melanie Simões está connosco, é a nossa psicóloga clínica, e o tema do dia de hoje é o desporto nas crianças, os benefícios do desporto nas crianças e também o bullying quando há muito espírito competitivo, não é assim, Melanie? Exatamente. Existe bullying e alguns comportamentos de bullying no desporto? Existe como existe em toda a parte da nossa vida, foi o que eu disse há pouco. Se calhar também era bom a gente explicar um pouco o que é o bullying, porque muitas dos nossos ouvintes podem ainda nunca ter ouvido este termo. O bullying, seja em que área for, pode haver na escola, entre crianças, pode haver no emprego, pode haver no clube desportivo. Hoje o nosso tema é o desporto. É o quê? No fundo são comportamentos que prejudicam alguém. Esses comportamentos podem ser variados, não precisa ser sempre violência física, ou seja, podem ser olhares condescendentes, podem ser comentários depreciativos, ameaças e ofensas verbais também podem ser bullying. Por exemplo, dizer tu não vales nada, tu és um incapaz, tu és burro, ou coisas piores que eu agora não vou aqui mencionar. O facto de humilhar sistematicamente outra pessoa, por exemplo, quando a pessoa quer falar, ri-se sempre dela, não com ela, mas rir-se dela, das ideias dela, fazendo com que ela sinta-se inferior no sentido que não é inteligente, também é uma maneira de humilhação. Depois a violência física em si, naturalmente. O que também é considerado bullying é, por exemplo, a exclusão do grupo ou ignorar alguém, literalmente, porque nós podemos humilhar alguém e rir-se dele, mas também podemos simplesmente nem sequer olhar alguém de alto a baixo. Outra coisa é nem sequer olhar para ele, o que no fundo ainda é pior, porque nós nem sequer damos-lhe a importância dele existir, da sua existência. É como se ele não estivesse lá. Isso é muito mau, e o que as pessoas não têm a noção é que, mesmo não deixando feridas visíveis, porque não é uma violência física, não têm a noção que ativa exatamente os mesmos mecanismos de dor no cérebro. Ou seja, aquela criança ou aquela pessoa ao levar uma estalada ou ser ignorada ao longo de um período determinado, provoca exatamente a mesma sensação de dor. O que a gente, sabendo isso, é terrível. Isto são alguns comportamentos, alguns exemplos de comportamentos. Para saber o que é o bullying, exatamente. O que é o bullying? Ora, muito bem. E o que é que nós podemos fazer para evitar que estas situações aconteçam? Porque, por exemplo, a nível profissional, há muito bullying. E porquê? Porque há muita competitividade, e agora com esta desviando um bocadinho da parte desportiva. Sim. Agora, com esta crise toda, nós, muitas das vezes, quando entra alguém na empresa, nós entendemos que esse alguém vem para nos tirar o lugar. Não temos a sensação, não, olha, vamos ter alguém que me vai conseguir ensinar mais um pouquinho daquilo que eu já sei. Pronto, isso também tem um bocadinho a ver com a confiança que a pessoa tem nela própria. Tem, e a gente não precisa se desviar do desporto, porque a gente até pode falar depois um programa só mesmo bullying na empresa.
Porque no desporto é a mesma coisa, e posso até pegar exatamente no teu exemplo, também pode chegar um novo atleta à equipa e os outros atletas também ficarem com aquela sensação, oh meu Deus, vem aqui uma pessoa nova que me pode retirar o lugar. O que não está correto, porque é exatamente como tu disseste, um novo elemento pode trazer mais conhecimento, pode trazer mais alegria. A gente não pode vê-lo numa perspectiva de competição, nós temos de ver um ser humano numa perspectiva de personalidade. Pode ser uma pessoa bondosa, que ajuda aos outros, que seja uma luz que nos ilumina a todos, ou seja... E muitas das vezes numa equipa isso acontece de uma forma positiva, porque o objetivo da equipa é ganhar. E fica mais forte. Sim, e quando o elemento novo entra, provavelmente vem dar uma energia positiva, vem com aquela garra e motivação. Pelo menos vai mexer, ou seja, porque todo o elemento por si muda a dinâmica da própria equipa, ou seja, uma equipa que já esteja se calhar muito estagnada, um novo elemento traz sempre aquela nova energia que estavas a falar, e então é sempre um ar fresco. Melanie, quando existe o dito bullying no desporto, se calhar os próprios responsáveis por essa equipa não têm informação suficiente para estar à frente e para evitar que isso aconteça. Sim. O bullying só existe se as pessoas responsáveis permitirem que o bullying aconteça. Exatamente. O bullying em si... às vezes pode ser algo secreto, porque o bullying tanto pode ser feito por uma pessoa sobre uma pessoa, como pode ser um grupo inteiro a massacrar um indivíduo, como pode ser um grupo a massacrar outro grupo. Ou seja, nem sempre é visível. O que é importante no bullying é sempre denunciar-se. Normalmente as vítimas do bullying que sofrem aquele tipo de ofensa e humilhação, muitas vezes nem sequer conseguem interpretar que está-lhes a acontecer algo errado. Sabem que sofrem, mas não sabem que há algo errado que se possa denunciar sequer, porque assim, vão pensar, vou dizer o que é ao treinador, olha, fulano tal não fala comigo, e o treinador vai olhar para ele e vai pensar, o que é que queres que eu faça? Porque se a gente ouvir este exemplo, a gente pensa que não é nada de errado, que não é nada de mal, ou seja, convinha quem trabalha em equipas desportivas e quem trabalha com crianças, saber identificar que o simples desprezo é doloroso e que não é natural. Se nós somos uma equipa, todos devem, no mínimo, falar uns com os outros e, no mínimo, manifestar o respeito de valorizar a existência do outro. Ou seja, o facto de não falar com alguém, para um bom treinador, deveria ser um mau índice para a dinâmica daquele grupo, porque se é um grupo, todos têm que falar com todos. Obviamente que a gente tem afinidades mais chegadas a uns ou a outros, mas pois, isso não implica que a gente não fale de tudo com alguém, e isso é um alarme. Este é o papel que um psicólogo tem numa equipa desportiva. Por exemplo, o teu papel como psicóloga, tu és psicóloga responsável pela equipa do GDRF Velocidade da Marinha Grande. E qual é que é o teu papel nesta equipa? O meu papel é exatamente de trabalhar em conjunto com a equipa técnica, que implica muita gente, treinadores, fisioterapeutas, os próprios sócios da associação, ou seja, trabalhar no fundo com essas pessoas no sentido de alertá-las que existe bullying, alertá-las para outros tipos de dificuldades de comunicação que as crianças tenham, para ensinar-lhes métodos para superar algumas discórdias entre as crianças, para criar um espírito de equipa mais fortalecido. No fundo é transmitir-lhes técnicas e metodologias para isso, e também para explicar um pouco aquela parte psicológica, porque lá está, muitos métodos parecem estranhos, e depois uma pessoa, quando não sabe o porquê do benefício daquele método, não o mete em prática, ou não o mete em prática de forma adequada. Então eu dou sempre também a parte teórica às pessoas com que trabalho, para entenderem o porquê daquele tipo de exercício. E também a nível das próprias crianças, nós não podemos só trabalhar, claro que é bom a gente trabalhar com os adultos, no sentido de, caso aconteça, para prevenir. Sim, porque um adulto informado está muito mais atento. A certas e determinadas situações do que se alguém o adulto não sabe, não tem informação. Exatamente. E o teu papel é mesmo esse. É informar a eles. Informar os adultos, falar também com as crianças e explicar-lhe que
se estão ali em equipa, é para trabalhar em equipa. Por exemplo, Melanie, eu não quero que tu te percas, mas vamos dar este exemplo. Uma menina que pratica balé. Sim. Não vamos falar em nenhum desporto a que tu estejas ligada, pronto, que pratica balé. A menina até pratica balé, e muito bem, mas entra um elemento novo. Esse elemento novo... quer queiramos, quer não, vai mexer um bocadinho com a equipa, e essa menina já não é a melhor. Porquê? Porque os olhos estão focados para o outro elemento que entrou. Sim. E essa menina começa, se calhar, a dar um encontrão na outra, se calhar pregar uma rasteira para a outra cair, para não a deixar desenvolver. O que é que nós devemos fazer nessa situação? É assim... É de facto, a gente primeiro tem que identificar o porquê. Está à vista de todos que à partida será a falta de insegurança da própria menina, ela está a sentir-se ameaçada. Porque entrou um elemento novo e os olhos estão virados para o novo elemento, porque se calhar poderá ser melhor que ela. O que elas têm que entender, e isso é ou através da educação dos pais ou através de um psicólogo que esteja presente, ou o psicólogo que chama a atenção ao treinador. Lá está a função do psicólogo numa equipa. Numa equipa, exatamente, é muito importante. Tenho que aqui também defender os meus colegas. É importante. É no sentido de fazer sentir a criança que está neste momento a sentir-se ameaçada que ela não está em competição com os outros. Claro que todo mundo vai dizer sim, tu estás em competição com os outros, porque ou ganhas ou perdes, dependendo das capacidades dos outros. Um psicólogo já não vê as coisas nesse sentido. A criança não está em competição com os outros, nem os adultos estão em competição com os outros. Qualquer ser humano tem competição só consigo próprio. E é assim... o elemento novo, se eu vejo que o elemento novo é melhor do que eu, a única coisa que eu posso fazer é então esforçar mais, treinar mais, tentar melhorar, o que não quer dizer que eu depois chegue ao nível da outra pessoa, porque pode simplesmente ter mais talento. O que eu tenho que entender é que eu tenho que comparar os meus resultados, as minhas vitórias, com as vitórias que eu tive anteriormente. Ou seja, e essa criança, quem é que a deve alertar? Normalmente essa educação já deve vir por parte dos pais de casa. Mas que não vem muitas vezes. Que não vem, exatamente, é o psicólogo que depois trabalha com ela no sentido. Também é o meu papel, no fundo, na GDRF da velocidade da patinagem, que é no sentido de fazer dinâmicas e falar com as crianças, no sentido de elas ganharem mais autoestima, ganharem mais autoconfiança, estarem seguras das capacidades dela, para não sentirem-se ameaçadas por ataques que venham do exterior. O que pode-se fazer no sentido, por exemplo, a gente pode começar logo com os pais. Os pais, para transmitirem aquela segurança, por exemplo, aquela menina do balé que estavas a referir, deveriam, por exemplo, não é assistir aos treinos da criança. Porquê? A situação dos treinos é uma dinâmica muito própria, isto agora a falar em geral nos desportos, porque a criança está inserida num grupo, que são os colegas, e quem manda ali é o treinador. O treinador é que é a entidade de responsabilidade naquele grupo. Logo, se a criança sentir que os pais estão a observá-la nos treinos, primeiro ela não está no seu melhor porque está a praticar, e depois também tira um pouco aquela responsabilidade do treinador, porque ela pensa, tu podes me dizer muita coisa, mas está ali a minha mãe. E depois depende um pouco da relação entre a mãe e filhos. Se os pais são pais deixam fazer tudo à criança, a criança não vai respeitar o treinador. Daí ser importante que, quando é aquela parte da preparação para a competição, que a criança esteja só com os treinadores e só com os colegas de equipa. Mas depois sim, nas competições é importante os pais irem. Para quê? Para mostrar, eu estou interessada no que andaste a fazer nos últimos meses, claro. Para mostrar, eu estou aqui para te apoiar, e para ela sentir-se insegura, ok, estão aqui pessoas que me valorizam, que me querem ver. Transmite orgulho à criança por ter lá os pais. O que os pais depois não devem fazer, e é isso que eu estava a falar com o exemplo da David de casa, muitos pais, é normal, quando há uma competição as emoções ficam à flor da pele, é uma grande tensão, e então começam a gritar pelo filho. Tudo bem. Até aí tudo bem. Não devem exagerar também, porque senão também, no fundo, estão a desconcentrar o próprio filho. Se o filho está sempre a ouvir o nome e sempre a ouvir faz claro. Isto, faz aquilo, mexe para ali, mexe para a direita, desconcentram o filho, porque ele, em vez de estar concentrado no jogo ou na dança, concentrado naquilo que estão a dizer. Está exatamente a concentrar-se no que estão a dizer. O cérebro não consegue, desvia-se, ou seja, não está concentrado na atividade que devia estar a fazer. Por isso, os pais também não deveriam estar... Ficam alerta. Ficam alerta. Os pais não deveriam estar constantemente e depois a gritar, porque no fundo estão a fazer exatamente o oposto, é desconcentrar
concentrar a criança e pressioná-la em demasia, ou seja, até podem fazer com que a criança sinta-se com mais tensão e então não consegue relaxar a nível muscular e aquilo baralha tudo. E então devem apenas dar lá mais ou menos o apoio e de vez em quando mandar uma palavrinha, mas mais nada, ou seja, devem manter-se em silêncio, devem depois... Ou no intervalo bater palmas. Ou no intervalo bater palmas, ou depois, quando sim foi a competição, dizer estou orgulhosa de ti, fizeste o teu melhor, gostei muito de ver-te, valorizar a criança. Nunca dizer, olha, não valeste nada, mas afinal o que é que andavas a fazer, onde é que estavas com a cabeça, é que isso, pronto. Sim, que é o mais fácil. É o mais fácil, mas não se deve fazer. Se a gente... Lá está, a formação, e eu acho que os nossos clubes pecam muito por isto, pronto, também não há dinheiro, não há nada, e tudo se faz muito com amor à camisola, mas muitas vezes o que é que acontece? Não existe formação por parte dos treinadores. Não existe dinheiro, por exemplo, para ter uma equipa técnica com vários conhecimentos e com várias vertentes. Isso tudo é muito importante. É muito importante tudo funcione. Para o grupo ser unido e saber que o importante é dar-se o melhor, porque se a gente for bem a ver, o espírito esportivo é exatamente nós superar a nós próprios e conseguimos dar o nosso melhor. Obviamente que a gente fica feliz se ganhar, mas é assim, a vitória nunca pode justificar o meio que a gente chega lá. E então há pais que, ou descaradamente, falam mal das outras crianças ou dos outros atletas, mandam mesmo para os destabilizar, o que é uma completamente... um comportamento desportivo completamente incorreto. Nunca se deveria fazer tal coisa, porque nós não devemos atacar o adversário para, no fundo, ajudar à nossa equipa, à nossa criança, porque assim, não é por eu apagar a luz da vela que está ao meu lado que a minha luz brilha mais forte, muito pelo contrário, a outra luz está apagada, logo há mais escuridão. Então a gente deve apoiar sempre os nossos e não estar a desmotivar o dos outros. E muitos pais também ensinam às crianças, olha, quando tu vês que alguém é melhor que tu, desmotiva ou diz-lhe isto ou aquilo, para ver se a criança fica psicologicamente afetada. Ora, aí está um exemplo completamente errado que já vem por parte de casa. Há treinadores que fazem isso por uma questão de estratégia. É uma estratégia que obviamente eu como psicóloga não, eu considero errada, mas pronto, eu sou psicóloga, não acho justificável, acho que uma pessoa deve sempre motivar no sentido das competências do próprio ser humano e não desvalorizando o outro ser humano. Porque assim, nós somos energia e nós estarmos a utilizar a nossa energia de uma forma negativa, nem que seja para atingir o outro, não estamos a valorizar a nossa energia também. Não estamos a valorizar a nossa ideia também, não é? Estamos a desgastar-nos também e estamos a, no fundo, a aprender algo muito prejudicial para a nossa vida, que é que a gente, para atingir os nossos meios, passamos por cima dos outros. É assim, não é de todo uma regra de viver em sociedade. Onde há muita gente que não sabe viver em sociedade. Olha, Melanie, temos um minuto. Tu tinhas tanto ainda para falar. Sim, por acaso tinha. É normal. O que é que a gente pode ainda aqui, só para resumir? É, por exemplo, que... Então é assim, vamos imaginar, nessa menina no balé, essa menina continua a insistir, os pais não fazem nada, o treinador está ali e nem sequer se apercebe que ela está a exercer algum tipo de bullying para com as outras crianças. Sim. Eu como mãe ou eu como pai, o que é que eu posso fazer? Dirigir-me ao treinador, dirigir-me à criança, dirigir-me aos pais da criança, o que é que eu posso fazer? Faz tudo isso o que acabaste de dizer, ou seja, primeiro é falar com a criança para saber realmente o que ela está a sentir, porque há crianças que também são fortes e que até podem estar a fazer isso com ela e ela, no entanto, nem liga porque tem outros amigos noutros sítios e não valoriza nesse sentido. Ver se a criança realmente sofre com essa situação. Se houver realmente um sofrimento psicológico, então marcar uma reunião com o treinador para eles da outra criança, para falar-se em conjunto. Não de forma acusativa, ou seja, não é dizer à criança isto mal, fizeste isto, aquilo, não. Pois. Isto é para ser uma resolução de conflito, não é para a gente estar a atribuir culpas a ninguém. Ou seja, é no fundo fazer uma reunião para ensinar então sim qual é que era a conduta adequada a fazer, falar sobre os medos que a criança em questão tem para estar a ter aquele determinado comportamento. Porque até há muitas crianças que gostam deste ou daquele desporto e acabam por querer desistir porque não se sentem confortáveis mesmo por esta situação. Exatamente. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque é assim, mesmo às vezes um clube desportivo não dá devida atenção a esses casos porque pensam, eles estão mal, acabam por sair, quem está mal muda-se. Mas isso não está correto, porque é assim, se
se houver aquele tipo de bullying num clube, o que é que acontece? Não é porque a vítima mais recente saiu que aquilo depois para, muito pelo contrário, porque pessoas que têm tendência a fazer bullying simplesmente vão procurar outro alvo, porque normalmente são pessoas com muita fraca autoestima, que têm um complexo de inferioridade, são incapazes de ficar no fundo felizes com o sucesso dos outros, mesmo que seja com o sucesso ou a vitória de um elemento da própria equipa, são incapazes de sentir felicidade, incapazes de chegar ao pé dessa pessoa e felicitar pelo sucesso que teve, e então para sentirem-se bem e para sentirem-se na alta, vão sempre tentar procurar um alvo para poder rebaixar, o que é um pensamento completamente errado e tem a ver com problemas daquela pessoa que no fundo é um agressor, mas no fundo eu tenho muita pena desse tipo de pessoa, porque é uma pessoa que não tem a mínima sensibilidade e não tem a mínima, no fundo, segurança em si próprio, no fundo precisava de ajuda, precisava de terapia para superar aqueles medos todos. Sim, essa pessoa que está a tentar destruir os outros acaba por se destruir a ela própria. Ela já está destruída, ela no cada fundo, vez mais, sim, não é? Ela no fundo já está destruída e exatamente por ter uma base tão insegura é que tenta destruir também os outros para sentir-se melhor. Daí eu estar sempre a dizer, muitas vezes mesmo a pessoas que me rodeiam que sofrem desse tipo de ataques, eu farto-me dizer esta frase: não tenhas raiva dessas pessoas, não sintas triste, não te sintas magoada, tu tens de ter pena dessas pessoas, porque pessoas que tenham a necessidade de ter que rebaixar os outros para sentirem-se melhores, a gente tem que ter pena delas, porque só mostra que elas no fundo sentem-se que não valem absolutamente nada e que precisam de ajuda. E eu digo sempre, não se esqueças, quem nos ataca é porque no fundo nos inveja, é porque quer ser igual a nós, por isso é que nos quer destruir, porque se a gente não fosse um obstáculo, eles não ligavam-nos. Então é, no fundo, qualquer tipo de inveja que nos afeta é um grande elogio. E assim, é só bullying se nós permitirmos que isso aconteça. Porque exatamente. Nós podemos dizer, não é isto que eu quero para mim e eu não permito que isto aconteça. Não é nada, comigo. E é denunciar, dizer o que é que está a passar, ou mesmo quem tem força, normalmente não tem, porque os bullies também não são tudo menos burros, escolhem normalmente pessoas que são mais frágeis. Frágeis no sentido de são mais sensíveis e também não querem causar conflitos, então não falam, mas se a pessoa fale com o pai, com o treinador, mas tem que denunciar, tem que dizer que isso está a acontecer, porque se houver uma criança num grupo que ninguém fala com ela ou que é humilhada ou rejeitada, a criança tem que saber que esse comportamento não está adequado. Então tem-se também formar as crianças na equipa para esse tipo de comportamentos, explicar-lhes isto não está correto, se vos acontecer isto, digam, porque a gente tem que trabalhar contra isso. Melanie, estamos mesmo em cima do nosso tempo. Eu quero dar os parabéns à GDRF Velocidade, patinagem de velocidade, porque está a trabalhar contigo. Tu és uma excelente profissional. E se assim não fosses, não estarias aqui comigo também. E a GDRF Velocidade de patinagem preocupou-se em trabalhar contigo também para que tu pudesses dar umas luzinhas naquelas cabeças daqueles meninos e daquela equipa técnica e de tudo isto para que tudo corra da melhor forma. E fico muito agradecida também à GDRF no sentido de terem tido aquela sensibilidade de saber que é importante ter um psicólogo na equipa e que é importante, no fundo, a gente focar-se no desenvolvimento do próprio humano e não só na parte desportiva técnica, mas sim também, no fundo, na parte do coração e da emoção. Que sirva de exemplos para outros clubes, porque temos muitos clubes na nossa cidade e não só, porque nós somos rádio e somos ouvidos em todo o lado, não é? Que sirva de exemplo este do GDRF Velocidade e que, se calhar, um psicólogo de vez em quando a falar com os nossos meninos não se perde nada, nem com os meninos, nem com os pais. Palestras, não é, Melanie? Palestras para todos. Para todos. Informação para todos. Melanie, estamos em cima do nosso tempo, mais que em cima do nosso tempo. Voltamos na próxima segunda-feira, entre as 11 e o meio-dia. Adorei estar contigo, como sempre. Obrigada. Fica bem, até segunda. Beijinhos. Melanie Simões, a nossa psicóloga clínica, está connosco todas as segundas-feiras, entre as 11 e o meio-dia. Eu volto amanhã, às 9 em ponto. Até amanhã. Made in fotografia e vídeo profissional. Casamentos, batizados e sessões fotográficas. Made in Rua das Portas Verdes, Edifício Nobre, Loja D, Marinha Grande. Made in Imagens com Paixão.